Oi, gente, boa tarde. Oi, Lu, boa tarde, tudo bom? Oi, Mona Lisa. Estou aqui recebendo assessoria. E aí, tá tudo bem? Estou E, aqui em casa me ajudando. que ótimo. Mas deu Galera, certo, né? Tá bom? Você tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem, a imagem também tá boa. Tá, você também. Tá Então, tudo. só organizar aqui, Só me certo? ajeitando aqui. Já a gente começa. Eu não posso fazer igual a Dilma ontem, né? Ah, é! Menina, ontem foi a Dilma pra gente. Hoje é o mundo desabando aí, Ah, é, e a né? gente aqui, né? Mas é isso aí. Vamos ver o que é que aconteceu quando terminar aqui, né? É, a gente tem que terminar antes das 5, que 5 horas o Bolsonaro vai dar uma entrevista coletiva para dizer qual é a verdade dessa história. Sabia disso? Que ele vai dar uma entrevista coletiva? Eu vi, menina. Imagina a verdade dele, hein? É, imagina a treta, como diz meus filhos. É. Então, gente, boa tarde, né, a todos e a todos os presentes, né? Hoje eu tenho o prazer aqui de receber, né, Luciano Lobo Miranda, professora doutora Luciano Lobo Miranda, né, minha atual orientadora aqui na UFC, né, na minha licença de capacitação, e também minha ex-orientadora de mestrado, né? Para mim é uma honra te receber aqui, Lu, estar com você aqui, te escutando e também podendo compartilhar aí com a galera a tua fala, né? A Luciana vai falar para a gente, conversar conosco sobre intervenções na pesquisa em escolas. Então, para quem está chegando agora, quem ainda não acompanhou as lives, é só explicar que a live, né, ela tem a duração de 60 minutos, com 60 minutos ela encerra, né? E aí, se ainda houver perguntas para discussão, ou se a Luciana estiver falando ainda, nós recomeçamos uma outra live, como a gente tem feito com frequência, tá? Daí a galera também escreve aqui, a galera vai interagindo, escrevendo perguntas, comentários, e aí eu vou registrando, certo? E aí, ao final da tua fala, eu trago as perguntas. Ou se você preferir também responder ao longo da live, fica à vontade. Uhum. É, a gente estava Mais uma conversando, vez, boa obrigada. tarde, né, todo mundo. É, boa tarde, Mona Lisa, dizer que é o maior prazer estar aqui, né, interagindo, eu tenho acompanhado algumas lives do Nepsis, né, e, assim, é muito bacana, né, Mona Lisa tinha me chamado, no começo eu fiquei meio assim, porque eu confesso que eu sou totalmente inexperiente, neófita nessas questões de lives, até no Instagram, né, agora que eu resolvi tentar lidar um pouquinho para poder acompanhar agora nesse tempo de quarentena, está acontecendo muita coisa no Instagram, mas estou, enfim, estranhando, mas é isso, vamos lá. E também Mona Lisa não só foi me orientanda do mestrado, como foi a primeira orientanda do mestrado quando eu estava recém-ingressa no PPG da psicologia, né, em 2007. E é sempre bom, né? E agora se tornou depois amiga, parceira, e tem contribuído bastante, né? Mesmo nesse momento de quarentena, com as nossas produções lá no Lapsus. Tá? Então é um prazer estar aqui com você. E então, gente, com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir respondendo, Mona Lisa, eu peço para você, porque eu não consigo ficar vendo e falando e te vendo, então controle essas coisas. Beleza. Mas eu vou anotando aqui e ao final a gente fala. Pronto, A gente faz um tá momento. certo. Então, gente, então vamos lá. Eu até conversei com a Mona Lisa, que eu queria que fosse uma coisa assim bem interativa, né? Na medida do possível, a Mona Lisa ia falando também. Eu sei que quando eu me empolgo para falar, eu acabo falando muito, mas eu queria que fosse uma coisa interativa. E aí, quando eu fui preparar o o que eu poderia estar falando, o que eu poderia estar contribuindo, eu pensei logo em trabalhar em questões ligadas à escola, à educação, né? As pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo e poder contribuir um pouco nesse momento e falar sobre isso, né? E assim, a motivação de estar aqui com vocês, além de ser, né, assim, a questão do convite da Mona Lisa e do grupo dela,
é que eu fiquei pensando, né, nesse momento, assim, o que que me moveria aí, já que eu sou tão, assim, eu acho meio sem jeito para essas coisas. Eu acho que eu tô com muita saudade da sala de aula, sabe? Nesse momento aí de quarentena, né? Então eu fiquei pensando que de repente poderia ser uma experiência que não substitui, lógico, mas que tenta trazer, né, pessoas que a gente gosta, os alunos, mais pertinho da gente. Então acho que uma das coisas, além do convite vinda no Mona Lisa, né, vim de você, Mona Lisa, acho que essa coisa da saudade da sala de aula me mobilizou para superar, né, esse constrangimento que eu tenho de estar falando aqui, né? E aí eu também fiquei pensando, né, assim, eu dividi um pouco a minha fala, falei com a Mona Lisa, talvez em três momentos, né? Um falando um pouco da concepção que a gente tem de escola, né, para poder falar, pesquisar com escola, o que que a gente está pensando acerca das escolas. Depois trazendo um pouco da questão de alguns pressupostos do que a gente vem trabalhando na pesquisa de intervenção, pressuposto não, né? Algumas ferramentas, melhor dizendo, umas ferramentas que nos ajudam, né, no campo da pesquisa e intervenção, e depois pode trazer algumas cenas, né, ao longo desses anos que tem a ver com o que eu penso dessa questão do de pesquisar com escola. Então, mais ou menos aí que eu pensei a minha fala, tá? E aí, quando eu estava preparando, eu estou falando aqui, olhando para cá, porque a gente vai preparando um roteirozinho, né? Eu fiquei pensando, né, o que que significa pesquisar com escola nesse contexto que a gente está sem escola, né? E que funcionários, né, gestores, professores, alunos, eles estão meio que reinventando um certo modo de estar junto, né, na escola, porque a gente sabe que as escolas públicas e particulares adotaram, na medida do possível, a questão do EAD, né, ou do ensino remoto, né, e que está uma maré de incerteza. Por exemplo, a escola que eu vou trazer, a última escola que a gente tem que estar pesquisando, é uma escola pública estadual, e que os alunos estão fazendo a aula remota, e que o Enem, não se fala nada do Enem, assim, o governo federal não adiou o Enem, então alguns alunos têm acesso, outros não têm acesso, então está uma maré aí de incerteza, mas que é interessante a gente pensar, quer dizer, fiquei pensando assim, o equipamento escola, né, ele não está funcionando, né, quer dizer, o território escolar, mas a instituição escola, ela continua aí, né, com a questão da aprendizagem, do currículo, né, tentando aí nesse contexto manter, né, o calendário letivo num momento de extremo sofrimento para alunos e professores e gestores, né? Então é interessante pensar que a gente fala com escola no contexto em que a forma escola não está funcionando e que aí, né, a forma escola não, a escola não está funcionando enquanto território, mas a escola, a instituição, ela continua funcionando, né? Com a obrigatoriedade, né? Com currículo, etc., a questão da aprendizagem, mas se tirou a questão da convivência, né? E uma das coisas que a gente trabalha na pesquisa e intervenção é muito a questão de conviver, quando a gente fala pesquisar com a escola, a gente tenta inventar na pesquisa um certo modo de convivência com a escola, né? Então, essa questão da convivência, ela também a gente está tentando, nesse contexto, suprir de uma outra forma, fazendo live, encontrando os amigos, né, naquelas plataformas, a família, e que a escola também está nesse contexto. Mas essa convivência física, né, e que muita coisa decorre disso, de estar junto, né, de diferenças de estar junto, ela está, nesse momento, suspensa, né? E aí é interessante também pensar que o ensino remoto ele acaba por inserir, né, uma nova instituição nessa instituição escola, né? Porque a escola, aí um conceito que eu quero trazer para vocês de o que a gente chama de instituição, né? O que vem, né, eu trabalho a partir do Leroy do Lapassade, que ele vai dizer que as instituições são formas e produtos históricos de uma sociedade instituinte
que produzem e reproduzem as relações sociais e se instrumentalizam em estabelecimentos. Né? Então, a instituição é uma forma que ela foi institucionalizada, ela se opõe a uma ordem da natureza. Então, a instituição escola, né, vai ser essa invenção moderna, ela, de certa forma, ela separa quem aprende e quem não aprende. Aqueles que podem, e eu também separo o que se deve aprender e o que não se deve aprender. Nesse contexto, por isso que eu falo que a instituição escola, ela continua funcionando, né? Mas agora, com a questão do ensino remoto, acaba entrando uma outra instituição que já beirava a escola aí, que é a questão, né, da EAD, que também separa os que têm acesso e os que não têm acesso e a forma que têm acesso. Né? Então, é uma questão, esse tensionamento da escola com as novas tecnologias, que eu já acompanhei o tempo, eu trabalhei muito tempo com isso, com a professora Inês Vitorino, quando a gente tinha o programa de extensão TVs, que a gente trabalhava nesse âmbito da mídia e educação, ela agora entra, né, de uma certa forma, e a escola está tendo que saber com isso, né? Não apenas lidar com aprendizagem e não aprendizagem, né? Mas também agora aqueles que têm acesso e os que não têm acesso. E, na verdade, essa questão do ensino remoto, ela é também, de certa forma, um analisador, eu acho, Mona Lisa, ela acaba sendo um analisador da desigualdade social no Brasil. Né? Quem tem acesso a uma boa internet para poder acompanhar as aulas. Né? Então, essa é uma coisa também que eu gostaria... Oi? Desculpa, não te ouvi. E essa discussão não está sendo feita, né, de quem está incluído e que formas de exclusão elas estão sendo provocadas aí por esse deslocamento de um espaço tete-a-tete para um espaço mediado, né? Pois é. Então, a escola está tendo que se lidar com essa nova instituição, né? Não é nova, mas assim, entrou e ela meio que é um analisador da desigualdade social no Brasil. E não está se falando muito nisso. Né? Eu acho que, na verdade, esse era outro ponto que eu queria tocar. A gente, assim, não tem como fazer futurologia, né, do que vai acontecer, mas é muito interessante a gente pensar, ao retomar a escola, território escolar, né, o que aconteceu nesse... Né, eu acho que uma das coisas que devem ser feitas e ao invés de retomar currículo, vamos botar as aulas em dia, é saber de professores e alunos como foi, né, como é que eles se viraram com essa questão da aprendizagem, da falta de convivência, nesse contexto, e se tiveram acesso ou não. Né? Então, acho que é se eu tivesse no território escolar, eu passaria as primeiras semanas, ou primeiras vezes, cuidando disso, né? Cuidando, professores e alunos, gestores e funcionários conversando sobre isso, né? Porque não está sendo fácil. Então, e aí, outra questão também que a gente pode pensar em relação a isso, das atividades remotas, que eu fiquei assim, eu estou colocando umas questões aí, tá? Que ela também pode ser pensada como dispositivo, tá? Eu estou trazendo essas questões para pensar as formas que a gente, quando eu for falar das pesquisas mesmo. Né? No dispositivo, assim, é também um conceito bem polissêmico, né? Mas no sentido que a gente trabalha, mais no sentido que o Deleuze atribuiu ao Foucault, né? Do sentido do que o dispositivo que nos faz ver e nos faz fazer. Né? Então, a entrada desse ensino remoto, né, ela faz ver e faz fazer coisas que não sei se é a mesma forma, algumas se aproximam, outras se distanciam do que acontecia nas aulas presenciais. Né? Uma coisa que eu acho interessante, né, que eu fico observando, é que você tem, por exemplo, uma centralidade maior do professor. Né? O professor falando e os alunos tudo calado ouvindo. Né? Então, assim, tem meio que uma certa invenção de algo, reinvenção dessa centralidade. E muitos alunos, acessando de manhã, põem o fone no ouvido e dormem. Né? Dão a presença e continuam dormindo. Então, e aí isso também, acho que vem de encontro a essa questão dos que... Eu tenho filhos em casa que estão fazendo, né, na faculdade, estão tendo ensino remoto, e falam assim, também estou com muita saudade da sala. Não é a mesma coisa. Então, acho que também serve, né, esse momento para a gente pensar, quando retomar, o que a gente quer retomar.
né? Mas eu acho que também está servindo, de certa forma, para valorizar, né? Tem alunos da universidade falando, eu estou com uma saudade do lápis, estou com uma saudade de aula, né? Então, acho que isso também vai servir, esse momento, para isso. Mas, assim, ela está colocando como... Ela está nos fazendo ver e nos fazendo fazer coisas, né? Nesse contexto, né? Pensar a EAD como dispositivo. E aí, como eu coloquei, o que vai ser depois, não sei. Né? E aí eu acho que é um bom tema, eu queria entrar na segunda parte, que isso é um bom tema de pesquisa, ao meu ver. Né? Porque, para mim, a pesquisa não é para a gente encontrar o que a gente já sabia. Eu acho que a pesquisa intervém a surpresa, né? A gente, porque eu falo isso muito para os meus alunos, desculpa aí se eu vou me repetir com os meus orientandos, assim, olha, se for para fazer pesquisa e saber o que você vai achar, não precisa fazer pesquisa. Vai para a praia, vai ler um livro, vai ler uma romance, vai para namorar, né? A pesquisa, eu acho que ela nos convoca a lidar com o inesperado, com a surpresa. Né? Então, por isso que eu fico pensando, talvez essa coisa da pandemia, da educação pós-pandemia, do que foi para os alunos, para mim, pode ser um bom tema de pesquisa, porque eu não sei. Né? Então, acho que lógico que a gente tem as nossas desconfianças. A gente não entra numa pesquisa com uma folha em branco. Mas a gente tem algumas coisas, talvez umas certezas provisórias, né? Mas para a gente se surpreender. Né? E eu acho que a pesquisa intervenção, ela nos ajuda isso, né? A gente se surpreender com a própria pesquisa, tá? Só um instantinho. Eu perdi tua imagem. Pois é, só um instantinho, que vieram mexer. Não, tranquilo, de boa. Eu também perdi minha imagem, vieram me auxiliar aqui, alguém, e saiu a imagem, não sei por quê. Tava tudo direitinho. Mais tranquilo. Acho que a Lu caiu. Mas já ela tá voltando, gente. Só um instante. Pronto, ela já tá solicitando aqui a volta. Obrigada, João. Tá dando certo aqui. Pronto, voltando. Pronto, é porque o povo aqui de casa ia dizer que estava muito estourada a minha imagem. Aí foram ajeitar e saiu. Tá me ouvindo? Mas tá de boa. Sim, Tá tá de de boa. boa? Então tá certo. Então vamos lá, né? Aí, né? Então assim, para retomar, acabar com esse bloco da escola, né? De pensar essa questão da escola, essa questão da suspensão, né? Que a escola ela está suspensa, né? Esse território escolar. E aí eu me lembrei também de uns autores que eu li recentemente, acho que foi semestre passado, com algumas alunas orientandas da pós, que foi em defesa da escola. Né? A gente leu um livro, foi uma coisa interessante, né? Porque às vezes, nesse contexto da universidade, né, Mona Lisa, às vezes a gente lê textos, artigos, e a gente resolveu ler um livro, né? Que é esse Em Defesa da Escola, de dois pesquisadores belgas, que é Marcelin e Simons ou Simons, eu não sei se eles forem mais da franceses, né, são Marcelin e Simons. E eles falam, né, uma coisa interessante, né, por isso que eu queria retomar isso, falar isso com vocês. Ele fala assim, por que defender a escola? Né? A escola já foi tão atacada, como é que a gente, o próprio pensamento crítico, tantos marxistas, né, atacam a escola como um lugar de reprodução ideológica, de formação para uma mão de obra trabalhadora, né? O próprio pensamento genealógico, né, também critica a escola na sua questão do disciplinamento, né, da normatização, da normalização. Então, se por um lado você tem o pensamento crítico aí, questionando, né, progressista, questionando a instituição escola, também o pensamento liberal também critica a escola, dizendo que a escola ela não está servindo à sociedade, né? Ela está atrasada, né? Ela está aquém do que se espera, né?
Então, esses autores falam assim, como é que a gente vai, né? Por que defender a escola se ela é atacada de todos os lados? Aí ele fala, por isso mesmo, né? Se ela é um equipamento obrigatório, né? E cada vez mais com uma carga horária maior, com agora no Brasil é de 4 a 17 anos, né? Como, por que defender a escola? Então, por isso mesmo. E eles colocam que a escola, ela traz, aí eles vão defender a escola no sentido grego, que eles vão dizer o seguinte, do escolher, que a escola, ela é um lugar de tempo livre, é um lugar que você permite você pensar, né? Apesar dela ser vida, eu sempre defendo que a escola não prepara para a vida, a escola é vida, né? Mas ela, de certa forma, ela, mesmo uma escola profissional, mesmo, né, que tem uma questão mais utilitária, ela traz uma questão da reflexão e de desvios de caminhos já tratados, né, já traçados. Então, ela permite uma reflexão e ação no mundo. Né? Então, eu gosto muito dessa parte do livro que eles falam isso. Né? Então, e aí ele vai falar que a escola ela permite uma certa suspensão. Né? Essa escola que agora a gente está suspenso, ela permite uma certa suspensão, no sentido que quando a criança vai para a escola, ela não está mais na ordem da família. É uma outra ordem é uma outra forma de governar essa criança, né? Essa infância. Então, ela permite uma suspensão da família, ela permite também uma suspensão da ordem social, embora ela dialogue tanto com a família como a ordem social. Então, eles vão defender que essa escola ela deve permitir uma questão do tempo livre. Quando ele fala isso, nesse grupo, a gente ficou muito tempo, gente, mas isso é muito utópico, isso não está acontecendo, né? Quando? A escola está cada vez mais inchada de coisas, né? Mas eu acho que eles tentam, e tem um artigo do Walter Corran que fala desse livro, que ele coloca assim, eles estão falando defendendo uma forma escola que pode estar presente que deve estar presente na instituição escola, né? É da forma escola como lugar de educação em tempo livre. Então é essa escola, né? E eu acho que eu tenho pensado quando eu venho trabalhando com escola. Então eu acho, aí me vem outra figura, né? Que o Deleuze fala do E, da multiplicidade. Então, eu acho que a escola ela é disciplinamento e resistência. Ela é formação de mão de obra e também a possibilidade de invenção de novos destinos. Né? A escola é aquilo que se inventa todo dia no cotidiano de alunos, professores, gestores, funcionários, comunidade escolar. Então, eu acho que eu gosto de pensar na escola como né? Ou ela é o campo de normatização, mas ela também é o campo do desvio. Né? Então, eu acho que é pensar nessa coisa de viver o múltiplo. Né? Em vez de buscar uma coisa binária, a gente colocar a escola como esse território mais múltiplo, certo? E aí, né, eu também, nesse território, eu gosto de pensar que a escola ela é um microcosmo do social. Né? Quando eu coloco isso, eu não estou colocando no sentido altusseriano, né, de reprodução ideológica, não é isso, mas de que ela tanto reproduz como ela também produz esse social. Então, nesse caldo aí que a gente vê tanta coisa acontecendo, para mim é uma oportunidade muito interessante, né, já que ela é um equipamento obrigatório, de estar com a escola. Né? Eu acho que estar com a escola é uma forma de você trabalhar, problematizar os modos de subjetivação contemporâneos, né? Porque todo mundo deve passar pela escola na modernidade. E quem não passa, isso é uma marca profunda da subjetividade. Então, assim, eu gosto muito, né? Eu entrei na UFC em 2004, na disciplina de psicologia escolar, acho que eu nem falei isso, que eu dou na graduação, né? Eu dou aula de psicologia escolar. E aí, sou cada vez mais apaixonada de estar no território escolar, certo? Então, e aí quando eu falo da pesquisa e intervenção, da escola como esse território, né, de possibilidade de pesquisa, por que pesquisa e intervenção? Quando eu fui fazer o título, né, difícil essa coisa do título, né, aí botei pesquisa e intervenção.
E aí eu dou aí todos os créditos ao João Paulo Pereira Barros, que é um grande parceiro aí na universidade, agora na gestão da pós-graduação, e ele tem, no grupo do Viés, eles têm trabalhado com essa questão da pesquisa intervenção com pesquisa interinvenção. E eu gosto muito disso. Né? Então, quando eu pensei, porque intervenção também pode ter um sentido muito ruim, né? Para estar intervindo numa coisa, assim, dizendo a verdade. Então, eu pensei também em brincar um pouco com isso, né? Pelo afetamento das questões do Vieses, do João Paulo, né? Então, a gente tenta pensar essa pesquisa, acho que a primeira coisa eu já coloquei, eu já coloquei várias coisas, mas assim, uma coisa assim, a gente pensar que a pesquisa é um lugar que pode nos dar, que deve nos surpreender, né? Eu acho que a gente não entra na pesquisa, a gente não sai dela da mesma forma que entrou. Né? Eu sempre costumo perguntar para os orientandos assim, o que a pesquisa está te surpreendendo? Né? O que você mudou? Né? Não apenas mudou na sua subjetividade, assim, na forma da sua intimidade, mas na sua forma de pensar a si mesmo e a própria objeto de pesquisa. Né? E aí, a pesquisa de intervenção, eu não sei, tá bom, Mona Lisa, tá muito rápido? Não, tá super de boa. Pra mim tá super de Tá, boa. Quando tem algum problema, eles costumam falar. continuo? Pode continuar, por favor. Então tá. Então tá. Então, assim, a pesquisa de intervenção, então eu acho que ela é um grande guarda-chuva, quer dizer, na verdade, ela entra no guarda-chuva das pesquisas participativas, né, que tem toda uma discussão que não é de agora, né, desde a pesquisação do Kurt-Lewin, da impossibilidade de neutralidade, né, sendo pesquisador, você lidando no campo das ciências humanas, enfim. E aí ela entra, né, nesse campo das pesquisas participantes, em que está, por exemplo, também a pesquisação, e ela, ao meu ver, no Brasil, ela acaba sendo também um outro guarda-chuva. Né? A gente tem, dentro da pesquisa de intervenção, o pessoal que está trabalhando com cartografia, né, com o pessoal que trabalha mais com a questão da análise institucional, né, o pessoal do pesquisar com também, né, no campo da teoria torrede. Então, assim, você tem vários, vários talvez cenários aí, o pessoal dos Bakhtinianos também, né? Mas eu acho que tem uma questão do ethos comum, né? Porque a pesquisa de intervenção, ao meu ver, ela não é uma metodologia, né? Ela é um certo modo, ela é ético, estético, política. Né? Eu acho que a pesquisa de intervenção ela é muito mais uma coisa ética, uma aposta ética, de uma certa forma de estar com o outro, tá? Nessa forma de estar com o outro, ela tem um cenário político, que é do campo comum, né? Da gente pensar em algo do campo comum, como ela também tem uma questão estética da criação. Eu acho que a pesquisa... o pessoal da cartografia fala isso, né, que é a pesquisa ad hoc, né, você não consegue replicar, né, ela se faz no caminho, você não consegue pegar, vou fazer uma pesquisa lá no Piauí, com a escola tal, e vou replicar toda a minha metodologia aqui no Ceará, né, porque ela se dá muito nessa questão da convivência, de habitar um território, né, e eu acho que, na visão que a gente trabalha, né, eu acho que ela está muito ligada a essa questão do modo que a gente pensa a subjetividade. Né? Se a gente tem no campo psi, a subjetividade ela é um objeto, né, para nós, na pesquisa, a forma que a gente pensa a subjetividade com uma visão mais pós-estruturalista, ela vai dizer, olha, a subjetividade não é ligada à minha interioridade, aquela coisa que ninguém consegue acessar. Ela se dá do encontro meu com o outro que, né, desse meio aí que vem a subjetividade, né? Desse encontro que performa um certo sujeito e um certo objeto. Então, esse encontro é o que o Guattari fala de produção de subjetividade. E eu pego isso para a gente pensar a pesquisa de intervenção. Eu acho que não existe uma pesquisadora Luciana a priori, uma pesquisadora Mona Lisa a priori. É no seu encontro com o campo da saúde, Mona Lisa, que você trabalha, ou com o campo da educação, é desse encontro que se performa um certo modo de ser pesquisadora e um certo modo de ser com o outro campo, certo?
Então, assim, eu gosto de pensar também nessa ideia, nesse entre, tá? Valorizar muito esse entre. Então, assim, tô colocando umas coisinhas aqui, né? No campo da pesquisa e intervenção, como esse guarda-chuva, eu acho que no Brasil a gente tem essa questão, né, de ter o pessoal que veio mais do Leroy e do Lapassagne, da análise adicional, que era um marxista, e tem o pessoal da mais genealógico, tem o pessoal da cartografia que trabalha com o David Guattari, mas eu acho que aqui a gente, pelo menos que eu vejo dos estudos autores que eu gosto, das autoras, eu trabalho muito com autoras, né? A Virginia Castrup, a Kátia Guiar, Marisa Rocha, Adriana Marcondes, né? Brasileiras, você vê que a gente meio que agrega algumas questões, por exemplo, o pessoal da cartografia trabalha com análise de implicação, que é um conceito do Leroy de Lapassagne, que é da análise institucional francesa, né? E que era um marxista. Então, assim, acho que a gente faz também esse nosso caldo assim, para poder pensar a nossa pesquisa, né? Mas porque eu acho que todos eles partilham desse ethos, dessa forma de relacionar com o outro, tá? Então, assim, aí pronto, eu acho que eu terminei as duas primeiras partes, né? Que eu pensei assim, como é que eu vou fazer esse solo, né? Desculpa aí se eu estou sendo um pouco didática demais, ou sei lá, cartesiana, mas assim, eu falei que eu queria botar um pouquinho esse solo para ir dizer mais ou menos como é que a gente tem pensado o campo na pesquisa com a escola. Até aqui tá tudo bem, Mona Lisa? Tá ótimo, e tá super bom da gente acompanhar e entender mesmo, né? Não Até tá rápido demais, né? Que eu tenho esse defeito de falar familiarizado. rápido demais. Hã? Não, tá ótimo. Até quando a gente não tá muito familiarizado com a temática, aí você tá contextualizando bem, tá ótimo. Então tá E a certo. galera tá dizendo aí que tá gostando também, que tá maravilhosa. É a Achei claque, meninas, é um monte aí. de aluno. Não só, viu? Temos pessoas aqui de cadeira cativa da live do Nepsis. Então tá certo. Bacana, que bom. Sim, aí, né, eu fiquei pensando assim, falando, né, que nesse território, como é que eu entraria, vou falar um pouco da minha trajetória, né? Então, durante muito tempo, né, como eu falei, eu entrei na UFC em 2004, e logo em seguida a gente criou um programa de extensão, mas que acabou também desenvolvendo pesquisa, que era o TVs, Educação para o Uso Crítico da Mídia, junto com a professora Inês Vitorino, né, que também muito parceira, que é da comunicação. E eu acho que também tem uma característica aí, fazendo um parêntese, que eu fiquei, quando eu estava preparando aqui a minha fala, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que tem a ver com a questão da pesquisa de intervenção, é você trabalhar no campo da heterogeneidade, né? Então, durante muito tempo, eu trabalhei com TVs em que a gente tinha psicologia e comunicação juntas, né? Hoje em dia, não tenho, né, tanta mais aproximação com os alunos da comunicação, mas trabalho muito vinculado graduação e pós-graduação, né? O nosso grupo de pesquisa é graduação e pós-graduação junto, né? Também pesquisa e extensão. Então, acho que assim, o TVs a gente era um grupo de extensão, né? E eu tinha um grupo de pesquisa, tinha um grupo de extensão que namoravam, né? Tinha gente que fazia parte do grupo de pesquisa, do grupo de extensão, tinha gente que não. E agora eu acho que a gente está mais misturado. Né? Eu acho que a gente está conseguindo, ou não conseguindo, às vezes é muito confuso, mas tentando estar cada vez mais articulado. Porque se a pesquisa e intervenção ela traz uma questão, né, que de certa forma, não é rivaliza, eu não gosto de falar não é rivalizar, mas porque a pesquisação falava, é preciso conhecer para transformar. Né? A pesquisação já é uma pesquisa engajada. A pesquisa de intervenção vai falar assim, é preciso transformar para conhecer, né? Então, essa visão que às vezes a gente tem de que a extensão é o braço, né? De que depois que a gente tem um saber, a gente vai estender ao outro, né? Que até o Paulo Freire tem um livro muito interessante que é Comunicação e Extensão, eu acho, Extensão e Comunicação, né? Como se a extensão é uma coisa que depois que você produz o saber na universidade, você vai estender à comunidade. A pesquisa e intervenção também vai falar que o fazer e o saber, eles estão juntos, né? E que, no nosso caso, a gente tem vivido, nessa última agora, a gente tem vivido muito isso, né? De a gente entrou na escola, dialogando com a escola, e agora estão vindo umas questões de pesquisa,
certo? Depois eu vou chegar lá. Então, mas assim, uma coisa que também, esse campo da heterogeneidade, eu acho que também entra nesse caldo, né, de lugares, pessoas de saberes de lugares diferentes, distintos campos de saber. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Alunos de graduação e pós-graduação junto e pesquisa e extensão junto, tá? Não é tudo misturado, mas assim, estamos lá articulados. Sim, aí na época do TVs, né, a gente vinha muito ao entrar na escola para discutir a relação mídia-educação, e a gente entrou na escola em 2005, no contexto que as novas tecnologias, a questão digital, a grande rivalidade, quem fazia muito questão para a escola e que a escola se mobilizava muito era a televisão, né? A escola falava para a gente, olha, a gente ensina certas coisas e a televisão ensina outras, quer dizer, são modos de subjetivação aí conflitantes. Mas enfim, eu não vou... O que eu queria colocar é que mesmo quando a gente estava discutindo mídia, nosso objeto, né? Eu trabalhei muito tempo com pesquisa, extensão, pensando essa questão dos modos de subjetivação, mídia e educação no território escolar, o fato da gente ser psi, né? Quando a gente pisa no território da escola por ser psi, outras coisas advêm, né? E a gente sempre pensava essas questões, às vezes os alunos faziam estágio, mas assim, não se aprofundava muito nessas questões. Né? A Adriana Marcondes, ela tem não me lembro qual artigo, ela fala isso, né? Quando o psicólogo põe na escola, ele põe para funcionar coisas, né? Que ou talvez outros outros profissionais não coloquem, né? E muitas vezes, esse põe para funcionar, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar uma despotencialização da escola, como se nós, psicólogos, pudéssemos dizer o que esse menino tem, por exemplo, né? A questão da indisciplina. Enfim, aí eu vi muito tempo trabalhando com TVs e com as pesquisas, né? Procurando, debatendo com alunos e com professores, né? Criando dispositivos de análise para pensar essa relação educação e escola, educação e televisão. Aos poucos, a gente foi migrando pela própria questão, né, dos fluxos para as novas tecnologias, para a internet. Então, a nossa última pesquisa, a gente trabalhou com a questão do celular em sala. A última não, acho que lá em 2015, 2016, a gente discutiu o celular em sala de aula, né? Os usos e desusos do celular em sala de aula. E uma coisa que a gente sempre procurou fazer, né, foi criar dispositivos que inventassem uma nova forma de pensar a questão no território escolar. Por que eu digo isso? A gente trabalhou muito tempo, né, eu trabalhei muito tempo, a gente, por exemplo, as nossas discussões, o que a gente trabalhava com a escola, elas se transformavam em fanzines coletivos, né? O fanzine é uma maneira maravilhosa de você performar uma certa escrita da pesquisa, que não é a escrita dos artigos, né? Mas o fanzine é feito quando a gente fazia os fanzines, quando a gente faz fanzines com professores e alunos, eles estão falando, né? Um lugar de produção de dados maravilhoso e é uma escrita da pesquisa, tá? Outro lugar que a gente também, uma outra forma de criação de dispositivo de análise para a gente durante muito tempo foi o vídeo, né? Eu acho que o vídeo também performou uma certa forma, uma certa escrita da pesquisa, porque quando a gente trabalhava com os alunos e com os professores na época trabalhando a questão da subjetividade mídia no território escolar, os alunos produziam vídeos com a gente nem falava, olha, pode, porque tinha às vezes falava sobre vídeo documentário, eles faziam as oficinas de vídeo, mas falou assim, olha, a forma é livre, né? A única questão, o tema é discutir escola e mídia. Então, o que eles produziam para discutir isso, né?
para a gente era uma fonte de dados, e depois passava na escola, discutia, né? Então a gente trabalhou muito tempo, tanto alunos como professores, trabalhando, eles produzindo vídeo conosco, né? Teve uma, aí eu quero trazer uma ceninha que eu achei interessante, né? A gente tinha uma pesquisa, o Pesquisar com professores, em que a gente já tinha criado, a gente criou, que eu achei que é uma coisa bacana que a gente tem feito, a gente criou um curso de extensão, né? Então os professores estavam inscritos no curso de extensão, só que tudo que acontecia no curso de extensão era a nossa pesquisa. E como comitê de ética, eles sabiam de aquele negócio do TLC assinado, né? Enfim, os dados gravados e transcritos, etc, etc. E aí, pesquisando com professores a relação escola e mídia. Tá me ouvindo? Acho que parou agora. Vocês estão escutando, alô? Pronto, acho que voltou, Lu. Eita, voltou sem som. Eu não te escuto. Travou. Não dá pra te escutar. Tá sem som. Não. Acho que travou, Lu. Tá sem áudio, tá sem som. Não, ainda faltam 15 minutos pra terminar. Lu, tu me... Pronto. Pronto, gente. Acho que a Lu saiu e vai entrar de novo, que vai dar certo. Pronto. Pronto, já tá aqui conectando de novo com ela. Só um instantinho. São esses desafios das conexões nesse... Pronto, Lu, tá ótimo. Pronto, agora dá para ouvir, né? Tá sempre com esses desafios aqui. Vez ou outra a internet dá onde não colaborar. Pois é. Sim, agora eu me... Eu sei que... eu ia falar de uma cena que foi interessante, das professores, né? Então, olha só, foi uma coisa bem interessante. Quando eu estava fazendo um vídeo com os professores, né, e o tema era esse, pesquisar com escolas, né, a relação escola e mídia, pesquisar com professores, eles iam fazer um grupo, né, com professores de uma escola pública, eles iam fazer um grupo, iam fazer um vídeo sobre essa relação do celular em sala de aula, né? Aí eles começaram a pensar assim, olha, mas a gente já sabe, a gente já tem a nossa opinião formada, a gente estava fazendo, enfim, tinha feito várias discussões, fazia parte de um curso de extensão, como eu falei, tá? Então, eles falam assim, não, a gente agora quer ouvir os alunos. O que eles pensam sobre isso? Aí eles falam assim, bem, se a gente simplesmente gravar e entrevistar os alunos, eles vão dizer o que a gente quer ouvir. Então, eles entregaram um celular. Foi um vídeo feito com celular, né? Os professores entregaram os seus próprios celulares para os alunos e entrevistarem os outros alunos para ter uma oportunidade de ouvir o que os alunos pensam disso. Entendeu? Então, quando o vídeo, acho que ele para a gente foi um dispositivo muito interessante, porque ele não era um registro da pesquisa. Ele realmente fazia ver e fazia falar ele ajudava a performar essa relação nossa com as escolas,
sabe? Então foi uma coisa também que eu pensei em falar para vocês, né? E aí, eu não sei quanto tempo a gente tem, Mona Lisa. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? E ficou mudo de novo. Ficou mudo. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá? Não parei de ouvir. Quer tirar? Será que se eu tirar aqui é melhor? Eu vou sair e vou entrar. Tá me ouvindo? Você me escuta ou não? Eu não estou te escutando. Você está sem som. Eles estão me ouvindo, mas não estão te ouvindo, Mona Lisa. É isso. Estão falando aqui. Parece que o pessoal está dizendo que o problema é aí. Agora, se você sair, encerra, né? Que você é convidada. Eu sou a convidada, né? Se você sair, encerra a live, né? Não? Será que eu saio? Se eu sair e volto, eu vou sair, tá? Vou sair aqui para ver se... Voltou? Não. Vou sair, então. Tá? A gente não está te ouvindo. As pessoas estão me ouvindo, mas não estão te ouvindo. Você vai começar